Você que gosta de cantar, já ouviu falar em minimalismo? Minimalismo é um conceito que pode ser aplicado à arte, mas também à vida, que valoriza a economia de elementos. Podemos considerar minimalista, por exemplo, o canto de João Gilberto, já que ele desnudou a voz de excessos interpretativos, como vibratos e portamentos, priorizando a linha da canção. Não é à toa que esse artista incluiu em seu repertório um dos maiores exemplos de minimalismo na MPB, a música Aham. Nesse vídeo, vamos conhecer essa obra-prima de João Donato, que nasceu como vocalize e se tornou canção ao receber uma inspirada letra de Caetano Veloso. Além de enriquecer nosso repertório, essa peça também pode nos auxiliar no estudo do canto, promovendo o aquecimento vocal, a exploração da tessitura em todas as tonalidades, o treino da agilidade respiratória e o desenvolvimento da precisão rítmica. Além desses aspectos técnicos, também vamos discutir o valor da simplicidade no canto, porque, em muitos casos, menos é mais. De samba em samba em som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, pé de capim, bico de pena, pio, de bem te vi, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã, a rama, o sapo, salto de uma rã. Meu nome é Marcelo Elme, sou cantor e professor de canto há mais de 30 anos e doutor em música. Desde que me tornei professor, a Aham tem sido uma peça recorrente em minhas aulas devido ao seu grande potencial pedagógico. Além das aulas de canto, já utilizei também essa música em aulas de percepção e de análise musical. Para entender por que essa obra é tão especial, vamos observá-la em detalhes. A peça surgiu de improviso, quando João Donato exibia-se ao violão para uma pretendente, utilizando silabações para vocalizar a melodia. E foi dessa forma, ainda sem letra, que ela estreou em 1967 com o nome The Frog, numa gravação de Sérgio Mendes e o Brasil 66. Em 1970, João Gilberto registrou sua versão, já com o título vertido para o português, O Sapo, mas mantendo ainda as vocalizações. A obra só foi rebatizada como Aham quando ganhou letra de Caetano Veloso e foi interpretada por Gal Costa em seu álbum Cantar, de 1974. Em sua letra, Caetano priorizou os substantivos, utilizando pouquíssimos adjetivos e verbos, o que é bastante incomum em uma canção. O pesquisador José Miguel Wisnik observou que essa letra, que evoca imagens relacionadas à natureza, ao ritmo e à alegria, tem a influência da poesia concreta, além de frases curtas que remetem aos haikais. Sua leitura apurada observou ainda uma cadeia de oposições onde se delineia a tênue fusão e a diferença do masculino e do feminino, coro-cor, som-sombra, samba-flor, ficando os elementos sonoros no masculino, coro, som, samba, e os visuais no feminino, cor, sombra, flor. Caetano também valorizou os ataques consonantais, reforçando o modelo semiótico da tematização, já presente na música de Donato. De acordo com Luiz Tati, que estruturou a semiótica da canção, algumas das características musicais das canções temáticas são andamentos mais rápidos, notas curtas, marcação de acentos e tessituras melódicas restritas, além da reiteração de motivos rítmicos, o que costuma nos induzir à dança. No caso desta música, todos os elementos citados foram enfatizados. Mas, além disso, a própria letra de Caetano, mesmo separada da melodia, apresenta um forte componente musical, o que faz com que o plano de expressão de Aham revele-se de forma intensa. Segundo Tati e Lopes, o plano de conteúdo relaciona-se com a organização linguística, ou seja, a letra da canção. Já o plano de expressão é estruturado pela organização melódica. Porém, em seu sentido mais amplo, o plano de expressão de uma canção também incorpora aspectos da letra, que são seus elementos sonoros, principalmente os elementos que se destacam, como rimas, aliterações e assonâncias.
Os aspectos sonoros da letra, rimas, aliterações, assonâncias, que pertencem certamente ao plano de expressão, tendem, na canção, a acomodar-se em segundo plano, diante da exuberância do componente melódico, a menos que o autor lhes dispense algum tratamento especial. Pois é isso que ocorre na letra de Caetano Veloso. Mas e os componentes musicais? Vamos à análise. Os exemplos musicais serão apresentados em minha voz, que é médio-aguda, e por isso a tonalidade escolhida para a análise foi Lá menor. A peça inteira, sem as repetições, se conclui em apenas 24 compassos e pode ser dividida em 3 partes de 8 compassos, resultando na forma A', B. A simplicidade do tema já se apresenta no seu desenho rítmico, que se inicia em Ana Cruz e ocupa 2 compassos. Esse é o único motivo rítmico da peça inteira, se mantendo praticamente inalterado do início ao fim. A única exceção são 3 ligaduras nos últimos compassos que ocorrem devido a particularidades do texto. A tessitura melódica desse tema é de apenas 1/4. Na tonalidade escolhida para análise, a nota mais grave é Lá e a mais aguda Ré. As 4 notas, Lá, Si, Dó e Ré, caminham praticamente o tempo todo através de graus conjuntos, com apenas 3 saltos de terça menor descendente. Ou seja, nem o ritmo nem a melodia oferecem desafios para o canto. Na melodia da parte A, todas as 4 notas estarão presentes. Essa melodia será reproduzida integralmente na parte A', que é chamada assim apenas porque possui outra letra e alguns acordes diferentes. Vamos ouvir essa melodia e observar a partitura. Em seguida, teremos a parte B. Nesse caso, o tema melódico será ainda mais simplificado, pois de 4 notas passará a ter apenas 2. Aparentemente simples, certo? Quase banal. Mas quando observamos a melodia inserida na harmonia, tudo muda de figura. Embora a preferência de João Donato seja por melodias simples e esquemáticas, o mesmo não pode ser dito de suas harmonizações, através das quais o compositor ressignifica caminhos melódicos previsíveis. A harmonia da parte A, que tem aquela melodia com 4 notas que caminham por graus conjuntos, bom, essa harmonia também é minimalista. Ela possui apenas 2 acordes que se alternam, um do primeiro e o outro do 4º grau, na tonalidade escolhida aqui, Lá menor e Ré maior. A alternância de apenas 2 acordes por vários compassos é um procedimento conhecido no jazz como vamp, e segundo alguns autores, ele tem a capacidade de aproximar o idioma tonal do universo modal, pela circularidade. E embora a presença de apenas 2 acordes possa sugerir previsibilidade ou até monotonia, isso não ocorre, devido à fricção entre melodia e harmonia. Isso porque as notas da melodia assumem diferentes funções conforme avançam pelos compassos, tornando-se, inclusive, tensões. No 7º compasso, a voz canta sobre o acorde de Lá menor, a nota Si, que corresponde à nona maior do acorde, sinalizada na cifra. No caso do acorde de Ré maior, também teremos algumas tensões entoadas no canto. A nota Si, nos compassos 2, 4 e 6, corresponde à 13ª maior em relação à fundamental. E a nota Dó, nos compassos 6 e 8, corresponde à 7ª menor do acorde. Essas extensões também estão sinalizadas na própria cifra. Embora, em alguns casos, as notas dissonantes inseridas na linha vocal possam interferir na afinação, a circularidade da melodia pode colaborar para que ela flua de forma natural. Mas, para isso, é importante que o cantor perceba melodia e harmonia de forma integrada. Caso contrário, as tensões formadas entre melodia e harmonia podem, em algum momento, atrapalhar a afinação. A familiaridade para com esse tipo de estrutura virá com a prática. A parte A' de Aham
como vimos, reproduz a mesma melodia da parte A com outra letra. Porém, a harmonia ganha impulso, pois a partir do quinto compasso desta parte, surgem novos acordes que apontarão para uma modulação que se confirmará na parte B. Vamos então ouvir a parte A e a parte A' na voz, com acompanhamento da harmonia. Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de ver, pé de capim, bico de pena, pio, de bem te vi, amanhecendo sim. Nas partes A' e B, diversos acordes de caráter modulatório levarão a canção, no tom adotado aqui, de Lá menor para Sol maior, chegando por fim a Mi maior. As duas únicas notas da parte B serão ressignificadas a cada novo acorde, inclusive tornando-se dissonâncias harmônicas. Apesar da complexidade crescente da harmonia na parte B, também aqui a circularidade da melodia pode colaborar para que ela flua de forma natural. Vamos então ouvir a melodia da parte B na voz, com o acompanhamento da harmonia. Perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã, a rama, o sapo, salto de uma rã. Como vimos, essa obra foi se transformando com o passar dos anos através das diversas gravações. Na versão gravada por Gal Costa, João Donato, que foi o arranjador da faixa, inseriu uma alteração súbita de tom, uma terça menor acima do original, no meio da canção. Dessa forma, explorou a extensão privilegiada de Gal, que a versão de 4 notas não destacava, e acrescentou mais uma camada à obra. Vamos então ouvir essa passagem e prestar atenção para o efeito de surpresa causado pela súbita mudança de tom. Pé de capim, bico de pena, pio, de bem te vi, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã, de samba em som, de vai e vem, de ver, pé de capim, bico de pena, pio, de bem te vi, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã, a rama, o sapo, salto de uma rã. Como vimos e ouvimos, embora a melodia seja extremamente simples, conforme surgem acordes pertencentes aos diversos campos tonais no decorrer da peça, as notas melódicas assumem diversas identidades, ou seja, minimalismo, o máximo com o mínimo. O minimalismo de Arran é perfeitamente adequado ao próprio gênero a que a peça pertence, que é a bossa nova. Vamos rememorar essa história? Na segunda metade dos anos 50, Tom Jobim e Vinícius de Moraes deram os primeiros passos para o surgimento da bossa nova, ao compor um cancioneiro dentro de uma concepção moderna, tanto nos aspectos musicais quanto no texto. A pesquisadora Santuza Naves ressalta que Tom e Vinícius adotaram a estética do menos, rejeitando nesse processo as tradições comprometidas com o excesso, como o dramático samba-canção dos anos 1950. Vinícius de Moraes não foi o primeiro, mas foi aquele que consolidou a ligação entre a poesia literária e a letra de canção. Isso foi ressaltado por Wisnik, para quem a bossa nova firmou a canção brasileira no patamar em que ela é, ao mesmo tempo, canção popular e poesia de alto nível. Se em algumas de suas canções na fase inaugural da bossa nova, como Chega de Saudade e Desafinado, existem grandes saltos e melodias irregulares, rapidamente Tom Jobim perseguiu um caminho um pouco diferente, o da economia. E esta acabou sendo sua face mais reconhecível nesse período, com músicas que traziam como característica acordes bem alterados, com funções harmônicas muitas vezes complexas, e melodias pouco alteradas,
com motivos recorrentes. Isso ocorre, por exemplo, em samba de uma nota só e corcovado. Outros autores brasileiros, como João Donato, como vimos, incorporaram o procedimento, mas também autores estrangeiros foram influenciados. A chegada de João Gilberto trouxe os elementos que faltavam para o surgimento desse novo samba, que se tornaria conhecido como Bossa Nova, e que despontou com sua versão para Chega de Saudade, de Tom e Vinícius, em 1958. Regina Machado nos lembra que nessa e em outras gravações, João Gilberto desnudava a voz de qualquer recurso artificialista, exigindo de si mesmo um grande rigor técnico no sentido de precisão na emissão das notas, que não usufruíam do recurso do vibrato, por exemplo, como elemento dissimulador de uma instabilidade na afinação. Além do vibrato, outros recursos dramáticos também foram descartados, como portamentos, fermatas, prolongações de notas, assim como a potência vocal. Nestrovsky também enumera alguns detalhes sutis da interpretação do cantor. Cada grupo de sílabas forma uma espécie de objeto sonoro, uma frase-objeto, completa em si, que pode ser deslocada mais para frente ou mais para trás do que o habitual. Quando ele canta, não há uma sílaba desperdiçada. Pequenas variações de altura ou de timbre alteram a consistência das notas, e quanto mais de perto se ouve, mais riqueza se encontra. É como uma vida subaquática, preciosa, que a gente precisa mergulhar para conhecer. Ou seja, o cantor instaurou um novo paradigma para a emissão vocal e investiu em parâmetros pouco explorados, como a relação contrapontística entre violão e voz, atualizando concepções de interpretação que melhor aproveitavam o que Tom e Vinícius estavam realizando no campo da composição. Como vimos, o acriano João Donato, considerado figura central da bossa nova e do samba jazz, desenvolveu um estilo composicional extremamente conciso. Por esse motivo, muitas das melodias do compositor possuem tessituras curtas e são de fácil memorização, tornando-se úteis quando aplicadas no início do trabalho vocal, tanto para o aquecimento e a avaliação de uma voz, como para o seu desenvolvimento gradual, principalmente no caso de estudantes inexperientes, pois não exigem esforço vocal. A curtíssima tessitura da música Aham e sua melodia estruturada em graus conjuntos e sequências permite que se cante em todas as tonalidades. A classificação tradicional divide as vozes em 4 tipos, das mais graves para as mais agudas, baixos e tenores, vozes masculinas, contraltos e sopranos, vozes femininas. Essa classificação vem da música erudita e prevê que vozes masculinas estejam em M1, ou voz de peito, e as femininas em M2, ou voz de cabeça. Existem inúmeras nuances em cada um desses tipos, além das vozes intermediárias, como barítonos e meios-sopranos, e as menos comuns, como as dos contratenores. Mas num contexto de canto coral, por exemplo, é possível separar as vozes nos tipos básicos, já que nesse caso não são utilizadas as extensões totais das vozes. Isso porque cada uma dessas vozes possui um conjunto de notas possível de se alcançar dentro de um mesmo registro, que denominamos extensão, em torno de uma 14ª ou 15ª, assim como uma região mais confortável de ser vocalizada, dentro dessa extensão, que denominamos tessitura, em torno de uma 10ª ou 11ª. Na imagem, as notas entre parênteses são aquelas que podem ser alcançadas ainda que com esforço, ou seja, a extensão, ao passo que as notas sem os parênteses se relacionam com a tessitura confortável. Em vocalizes de aquecimento e numa situação de canto em grupo, essa ainda é a melhor maneira de se pensar classificação vocal, com vozes femininas cantando uma oitava acima das masculinas. Pois bem, a tessitura de 1/4 da canção Aham, se for cantada em todas as tonalidades, incluindo a original uma oitava acima, abarcará a distância de uma 11ª, ou seja, ainda dentro de uma região confortável, é possível explorar a canção em todas as tonalidades. Então, se organizarmos as modulações em transposições de semitom do tom mais grave para o mais agudo, será possível promover o aquecimento vocal utilizando a canção como se fosse um vocalize. Nesse caso, podemos escolher apenas um trecho, por exemplo, a parte A,
ou mesmo realizar a peça inteira a cada modulação, já que ela é bastante curta. E inclusive porque não há necessidade de realizar todas as transposições. É possível, por exemplo, iniciar em uma região média da tessitura. Mas devemos nos lembrar que no canto popular as vozes não estão restritas a um único registro. É comum os cantores transitarem entre os registros, assim como também é comum vozes femininas priorizarem M1 e vozes masculinas priorizarem M2. Estilo pessoal e estilo musical são fatores que determinarão a tessitura habitual de um cantor. Além disso, há uma região central que pode ser cantada tanto em M1 como em M2, como mostraram Roubaud e colaboradores. Também nesse caso, a canção Aham pode se mostrar uma ferramenta eficiente, já que é possível situá-la totalmente em M1 ou em M2 nas diversas tonalidades, ajudando a trabalhar cada registro de forma isolada para depois promover as transições. Os professores de canto podem aproveitar a pequena tessitura da canção também para investigar particularidades físicas da voz do aluno, como extensão, tessitura, timbre e passagens de registro, explorando as tonalidades de forma segura de acordo com o comportamento vocal dos estudantes. Além disso, é importante destacar que mudanças de tonalidade podem ressignificar o caráter expressivo das canções. Uma canção interpretada em um registro grave expressa algo diferente do que expressaria se estivesse, por exemplo, no limite agudo da voz. E conhecer seus próprios recursos vocais e saber escolher a tonalidade ideal para uma canção é uma das competências mais importantes para um cantor. Assim, as diversas possibilidades de alteração de tom fazem desta canção a ferramenta ideal na exploração da interpretação nas diversas regiões vocais. Aspectos da respiração também podem ser abordados nesta peça. Anteriormente, observamos, na análise, que o motivo rítmico da peça é invariável. Ele comporta frases e pausas recorrentes num andamento acelerado. Isso torna a peça adequada à automatização da respiração rápida. Além disso, a necessidade de se respirar nas curtas pausas exige que o aluno também desenvolva as finalizações das frases de forma precisa, pois, do contrário, não conseguirá iniciar o ataque seguinte no tempo correto. Bem, como essa respiração deve ser predominantemente oral, devido à velocidade necessária à captação do ar, é possível que ocorra um excesso de ruído respiratório, que pode incomodar o ouvinte, principalmente se o vocalista estiver cantando ao microfone. Então, outra das possibilidades pedagógicas da canção é a identificação e supressão de ruídos excessivos presentes na inspiração oral. Mas existe também outra possibilidade, que é a exploração dos sons respiratórios de forma expressiva, que é muito comum no canto popular. Na interpretação da canção que fiz para apresentar nesse vídeo, cantei das duas formas, sem respiração aparente e com a respiração aparente. Vamos observar. Coro de cor, sombra de som, de cor, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz, de flor, em samba, em som, de vai e vem, de ver, pé de capim. A presença de notas curtas e o texto repleto de fonemas plosivos que valorizam os recortes rítmicos favorecem o desenvolvimento da precisão rítmica. E outra possibilidade é o treino da improvisação rítmica. É possível sugerir que o aluno explore, sem muitas dificuldades, antecipações e atrasos. Vamos observar um exemplo de como as frases da canção podem ser modificadas. Primeiro ouvindo a divisão original das primeiras frases e depois ouvindo variações possíveis dessas mesmas frases. De flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de ver, pé de capim, bico de pena, pio, de bem te vi, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da flor, em samba em som, de vai e vem, de ver, pé de capim, bico de pena, pio, de bem te vi,
amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã. Por fim, a canção também pode ser utilizada para se aprimorar a precisão da afinação e o despojamento vocal em peças de caráter percussivo, pois muitos intérpretes têm a tendência a abusar de efeitos como vibratos, portamentos e demais gestos vocais, o que pode comprometer a execução de canções ágeis e com notas curtas. João Donato possui diversas outras canções de melodias simples e curtas tessituras que podem ser utilizadas para o estudo do canto nos diversos estágios do estudante, desde os iniciantes até os veteranos. Sim, porque em muitos momentos, cantores experientes e com as bases da técnica vocal já consolidadas podem descobrir a beleza de uma interpretação mais simples ou mesmo minimalista. Não é porque temos uma voz potente, grande extensão vocal ou um lindo vibrato que temos que usar tudo isso o tempo todo numa única canção. Muitas vezes, menos é mais. Nos próximos vídeos, outras canções e outros compositores ganharão destaque. Vamos celebrar o nosso cancioneiro, que é tão especial. E sempre com enfoque nas músicas que, de alguma forma, tenham o potencial de oferecer desafios e soluções para o desenvolvimento da técnica vocal. O violonista e arranjador que me acompanhou nessa canção é o Haroldo Outa, que possui um canal com playbacks de música popular. Os arranjos de piano ouvidos na introdução e na vinheta são de autoria e execução de Manuel Sanches. A canção foi gravada no estúdio SoundUp, com produção do Mauro Giuliani, e os links desses artistas estão logo abaixo. Se você chegou até aqui é porque se interessou pelo assunto. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e acione o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos, porque tem muito mais a seguir.